Os espíritos, a questão 106, que é a terceira ordem dos espíritos, é a sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses, esses espíritos não formam propriamente falando, não, deixa eu repetir aqui, esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem estar ainda, mais do que outros, ligados à matéria e ser os agentes principais das variações e transformações das forças e elementos da natureza no globo, seja ao atuarem sob o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece que esses fenômenos não se originam de uma causa imprevista e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam geralmente como atribuições dos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às da inteligência. Quando julgam que essas manifestações são úteis, servem-se dos espíritos dessa classe como seus auxiliares. Bastante interessante, hein? Querem comentar alguma coisa? Batedores de Né? Hoje estava trovejando tanto que eu falei, olha lá os batedores e perturbadores, né, Graça? Cabum, cabum! os raios, é, mas e eu vi que eles se encaixam também em quase todas as qualificações da terceira ordem, que eles, como se fala, isso nós vimos no dia 10, acho que no dia 5 de outubro, que eles predominam na matéria sobre o espírito. Eles têm intuição de Deus, mas não compreendem. Então, não são bons, não são ruins, servem de até a gente, os bons às vezes quando querem alguma coisa ainda botam eles de para fazer. Como é que é? Eu não entendi direito. Não, olha aqui, ó. Como é que é? Esses tipos de espíritos não Quando formam, propriamente falando, uma classe distinta, Eles tá? não são classificados. É, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. É isso que você falou. Todos que nós já vimos, esses espíritos podem pertencer a qualquer uma delas. Como eles se manifestam? Frequentemente sua presença, eh, manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, coisas que a gente já não ouve mais com tanta frequência, mas na época de Kardec foi o que chamou a atenção. O movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos foram as mesas girantes de Kardec, a agitação do ar, etc. Hoje a gente não vê muito esse tipo de interferência espiritual. mas às vezes, pelo que eu entendi, eles estão bem próximos, mais próximos da gente, porque são muito ligados à matéria. Sim, quando se trata aí os espíritos mais elevados, quando se trata de alguma necessidade que vai utilizar mais a parte física do que a espiritual, eles se utilizam desses espíritos para poder auxiliar, como ele diz na última frase, para auxiliá-los, tá? Ou deixam, né, como ele diz aqui, esse tipo de trabalho a esses que eles chamam de subalternos mais aptos às coisas materiais do que os da inteligência. É isso, Graça? É que eles, como se fala, vão no vai da valsa. Os outros utilizam como querem, eles não têm uma noção, uma vontade própria de fazer isso ou aquilo. E eles É, estão sempre na bagunça, então, também, né? Estão sempre
Ah, tá. Onde há balbúrdia, onde há pessoas fazendo Isso bagunça, diz o eles estão Miramês, né? sempre, né? Falou já no Miramês que eu dei uma lida. E eles estão É, sempre isso ali, né? isso está no Miramês, nós vamos ver agora. Tá mais tranquilo. Mas aí aqui fala, né? Ó, eles estão sempre em movimento, né? O movimento, o deslocamento normal dos corpos sólidos, a agitação do ar, eles estão sempre em movimento, né? Sempre ali no meio Eles estão da presentes onde tem natureza, bagunça. Pronto. da natureza. Onde tem bagunça, eles estão presentes. Onde eles podem perturbar, não é Uhum. isso? O Miramês fala até nas discussões com palavrões, né? Vamos ver, Então, vamos ver o Vamos, Miramês, então, porque aí completa bem. isso, Bom, o título do Miramês é Espíritos Perturbadores, que é a pergunta 106 do Livro dos Espíritos. Vamos certo, lá, quem quer começar lendo? Um parágrafo cada um. tá. Estes espíritos espíritos perturbadores, questão 106 do Livro dos Espíritos. Esses espíritos estão se movimentando em muitas classes, por estarem em transição. Agitam em várias frequências da vida e costumam perturbar até os animais. São parceiros inseparáveis dos escandalosos. Gostam de barulho, estão sempre na folia onde a euforia descontrolada lidera. São caracterizados pela imprudência. Gostam de movimentos reivindicatórios, agitando o país e não deixam de participar das revoluções. Têm grande ânimo para as mudanças de liderança, não para que se beneficie a comunidade, e sim pela confusão que isso é capaz de gerar. Eles são chamados também de espíritos batedores. alteram, de certa forma, as suas próprias consciências, sem saberem que no futuro irão responder por suas inconveniências. Participam de quase todas as discussões e brigas, sem analisarem o que possa acontecer. Não gostam de silêncio e certamente repudiam a oração e as conversações evangélicas. Armas poderosas daqueles que já despertam para a verdade. Atuam muito através das crianças, cujos pais desconhecem a vigilância. Participam quase sempre dos festejos e conversações, onde foguetes e bombas marcam alegria. Pelo que já falamos deles, dá para se notar onde se encontram os espíritos batedores, onde podem interferir usando as oportunidades para perturbar e desorientar os homens. Esses espíritos estão sempre intervindo nas convulsões da natureza, quais sejam trovoadas, relâmpagos, tremores de terra e erupções dos vulcões. Estão presentes nas queimadas e participam das enchentes, acidentes de carros, desmoronamentos de prédios e quedas de aviões. São usados pelos guias espirituais em sessões de materializações, por serem mais hábeis nas coisas materiais do que nas espirituais. Costumam, por isso, afinizar-se muito com os médios de efeitos físicos que, aconselhamos, tenham guias encarnados bem conscientes dos seus deveres, para o orientarem no bom andamento da função mediúnica. São espíritos violentos, capazes de perturbar qualquer ambiente pela simples necessidade de escândalo. Quando duas pessoas ou mais estão trocando palavrões, são sempre seus instrumentos, às vezes sem o perceberem. Estudando as inúmeras classes de espíritos, é que podemos deduzir o valor incomparável do Evangelho do nosso Mestre Jesus Cristo no coração da criatura. Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. O espírito, de certa forma, não tem culpa de se encontrar nesta ou naquela classe, que são caminhos para todas as almas.
No entanto, não podemos nos descuidar, em momento algum, da educação e da disciplina, trocando experiências uns com os outros para que, na Terra, algum dia possamos desfrutar da condição de paraíso espiritual. E os espíritos perturbadores passem a ser espíritos do bem, disseminando o amor por toda parte, como os que já se encontram nesse plano depois de se passarem pelas trevas. Ok. Graça, no primeiro parágrafo, o primeiro e o segundo, você via aí o que aconteceu hoje aí, que queimaram o ônibus, que onde é que É, estão os espíritos perturbadores? É, Estão é todos tudo. aí, ó, é, todos nessa eu, bagunça que fizeram aí. eu, Nossa, é, a É, Nossa Senhora. Hã? eu tenho um exemplo assim, vai ter uma reunião aqui de condomínio, e eu ajudo muito o síndico, eu não tenho intenção de ser síndica, mas eu falo que eu sou a secretária do síndico. E aí, alguns moradores mandam mensagem no particular para que eu fale determinada coisa. E aí eu estava estudando isso, eu pensei, olha lá o espírito perturbador, né? Aonde é, está, né? Querendo. Olha a posição, ele falou, eles pediram assim: você manda a mensagem que eu reencaminho sua mensagem. Depois eu fiquei pensando, ué, por que que eu mando uma mensagem para ele reencaminhar? Coloca ele, né, de uma vez, mas assim, aí, o interesse de perturbar, né? De não de ajudar, né? Uma É, coisa que eu achei que eu discordei assim na hora que eu li, mas eu vejo os dois lados, é o último parágrafo, quando ele diz assim: o espírito, de certa forma, não tem culpa de se encontrar nesta ou naquela classe. No primeiro momento eu falei, como não tem culpa, né? Ele está nesse momento da vida dele porque ele plantou e está colhendo, né? Mas ele fala com relação assim, não tem culpa de estar ali porque todos estamos nos caminhos das almas, né? Que é cada um dentro do que é necessário para o seu entendimento e desenvolvimento. Mas no primeiro momento eu achei assim que o não tem culpa aí não caberia. Hoje eu entendo os dois lados. Mas como não tem culpa, né? Por que que eu estou ali? Porque eu procurei, não é isso, eu estou num nível de desenvolvimento. Só quando ele fala, são o caminho para todas as almas, quer dizer, todo mundo vai passar em algum momento por uma situação dessa, porque está num mundo de provação e expiação. Acho que é isso, né? É. é isso Você mesmo, é reparou isso que em mesmo. cada. Ai, desculpa. Em cada desses que nós estudamos, toda vez eles falam que a gente tem que orar e que compreender e que auxiliar por conta disso, que é um caminho natural para todas as almas. Então, que faz parte da evolução. Então, o que a gente tem que cuidar, porque cada um fica mais tempo ou menos tempo de acordo com o que procure a verdade, não é isso? Porque é difícil da gente aceitar e entender, mas em todas o Miramês, em todas as explicações de cada um da terceira ordem, ele fala isso. é que é a evolução de cada um, né? É, que Aprendizado, evolução. Que é aí o que ó, são os caminhos para todas as almas. Não é, podemos nos descuidar em momento algum da educação e da disciplina, tal. É isso mesmo. Como é que vocês Então, entendem essa aqui, ó? pode falar. Quando duas ou mais pessoas trocando palavrões são sempre seus instrumentos. Ou seja, eles estão participando ou eles estão fomentando a discussão? então, Ou eles que provocaram a discussão? Como é que vocês entenderam isso? aí eu me lembro que a Simara sempre falava para a gente que não existe obsessor, que é a gente que abre o caminho naquela direção em que vem a perturbação. Então, aí, eles não são, foram eles provocaram. Mas atiçar um pouco de fogo na palha, eles estão ali presentes, firmes e fortes.
Não, eu acho que ele... Tem aquelas pessoas que falam assim, ai, não levo desaforo para casa. Aí já começa de um negocinho assim, já começa o grande, já começa palavrão, já começa tudo. Aí eles se aproveitam, não é isso? Sem a gente perceber, eles já estão ali O que a atiçando. Simara quis dizer é que a nossa zona, o nosso, né, eu é que atrai, né? Nós É, atraímos isso, né? Então, veja, começou uma briga, tá? A gente começa com palavrão, tá na cara que um perturbador tá ali, porque ele gosta disso e você tá vibrando na mesma sintonia dele. Não é isso, lá? Quando duas Exato. pessoas ou mais estão trocando palavrões, são sempre seus instrumentos. Então, você pode ter certeza que nessa confusão e nessa briga, tem aí um espírito perturbador. Porque você está aproximando nessa situação de brigar hoje mesmo, nessa situação, o que que eu disse? Olha, eu acho que a gente tem que transformar o condomínio num lugar melhor. O outro tem essa posição, eu tenho essa posição, mas existe uma posição de respeito, né? Inclusive, eu dei um exemplo assim, vai ser sorteio das vagas. E tem uma senhora aqui que é PCD, mas realmente é muito folgada, é aposentada, é pessoa com deficiência. Então, tem uma lei que diz que é para liberar essa vaga perto do elevador. E tem uma lei que diz que os prédios que foram construídos antes de 2010 não têm a disponibilidade da vaga. Aí eu falei, mas qual é o bom senso? Só moram no prédio 4 moradores. O que tem disponibilizar a vaga para a pessoa que tem deficiência? E esse moço, não, são muito folgados, se abre a exceção. Com certeza aí do lado tem um espírito perturbador e batedor, como a gente está falando, batedor já mas querendo a gente confusão. já reconhece que essa pessoa quer tumultuar, e aí você tenta, como ele falou aí embaixo, né, de alguma forma, promover um outro caminho. Aí eu até dei um exemplo, falei assim, se no meio dessa assembleia eu virasse para qualquer morador e dissesse, fulano, no dia que eu chegar com meu netinho, carrinho, escambau, a garagem estiver apertada, eu posso estacionar na sua vaga até eu resolver a minha situação? Não teve um que dissesse não. Todos disseram, claro que pode, eu só vou a cada 3 meses, claro que pode, eu só vou a cada um ano, então o outro acabou se calando, quer dizer, o que estava ali perturbando não viu motivo para isso, né? E se a gente começa a bater boca e se xingar, é que eles estão lá jogando os raios e os trovões aí, como está dizendo mais em cima. Mas também aquela coisa, né, Marta? Se um quer brigar e o outro não quer, então aí não vai haver. Por quê? Até ontem assisti um filme espírita que acontecia um fato desse. O casal estava brigando. Aí o cara chegou e começou a brigar, e a mulher era muito assim, dedicada ao espiritismo. Então, na hora da briga, ela começou a rezar, começou com pensamentos bons e tudo. Aqueles espíritos que vieram com ele da rua, na hora que foi brigar com ela, que veio aquela luz, eles se afastaram todos, correndo, assim, sabe? Mostrava no filme, né? Aqueles correndo assim, escuro, se afastando do rapaz, porque ela estava com tanta luz, com tantos espíritos perto dela que não queriam aquela confusão, que a luz deles ofuscaram os outros. Então, quer dizer, é isso aqui que você falou, quando um não quer, o outro não vai brigar, né? Mas quando duas pessoas já estão trocando palavrões, tal, eles são instrumento dele. É interessante quando ele fala isso dos animais, né? É porque a gente morava em São Paulo, meu apartamento tinha que assim, você entrava na sala, aí tinha aquele corredor, no corredor entrava para os quartos, né? Então era um corredor longo. A gente tinha uma poodlezinha que às vezes ia até o fundo do corredor, daí a pouco ela começava a latir e vir afastando, e vir de marcha ré até a sala. Você olhava, você não via absolutamente nada. Com certeza eram esses É, espíritos perturbadores atormentando a coitada da cachorrinha. Ela voltava latindo de marcha ré e olhando para era um mal baratinho. E ainda a às gente vezes falava, eles latem sem ter nada, né? não, e a gente fala, ixi, quem será que está aí? Ela está vendo alguma coisa que nós não estamos. Mas é É, isso daí, Mas são esses espíritos que aparecem aí. carnaval não é um exemplo? Ou não? Que eles gostam Eles também? Da costumam bagunça? afinizar-se com, né, ele até fala aqui com os médiums de efeito físico, então o carnaval é uma situação, sim, né? Né? Sim, Carnaval.
é o que eles adoram, né? É. Bastante barulho. Uhum. E sabe que eu fiquei pensando? Aqui, quando é na passagem de ano, a- parece que vai o mundo acabar e vai todo mundo embora, porque são procissões que vão andando na rua, pelas ruas, para a praia. Aí chega lá, aquele foguetório sem fim. Então, quantos deles estão lá? Verdade. É, Ninguém vai verdade. Hã? para fazer uma prece, né? Vai com bebida, com fogos, né? Ninguém vai, né? Apesar que muita gente vai com a intenção de reverenciar e manjar, Mas ainda chega. também reverenciar com festa, né? Com festa. Mas vão também pensando, aí você vê aquele monte de gente pulando onda e fazendo aquelas reverências que eles fazem, assim, vão, mas tudo eu fiquei pensando, nossa, haja batedor, É. Aqui um porque, outro. Pode falar. ah, não, já falei. Não, não, aqui também, olha, que eu achei interessante. Atuam muito através das crianças cujos pais desconhecem a vigilância, né? Quantas crianças a gente vê, né? É, Também bem perturbadas, né? Bem, quando bem perturbadas, eu falei do bem. Pedro para o seu Dorival, eles fizeram uma avaliação, sabe? Primeira coisa que ele falou, tá? Eu lembrei dessa parte também. Eles fizeram uma avaliação, orientando que não, que era para a gente se unir em torno deste irmão, que precisava do nosso apoio. Então, não falou. Se tivesse, talvez ele falasse, né? Olha, vamos fazer um trabalho, tem um espírito aí, né? Tem isso. Embora a gente saiba que eles vêm como expiação e devem alguma coisa, e com certeza a gente tem que fazer um belo do movimento para que as coisas vão rolando da melhor maneira possível, né? Porque olha lá no segundo parágrafo. Alteram, de certa forma, as suas próprias consciências, sem saberem que no futuro irão responder por essas inconsequências. Quer dizer, aquilo que eu falei quando eu disse assim, que o espírito não tem culpa de se encontrar nessa. Eu acho que ele tem, sim. Eu acho que aqui caberia assim, não tem consciência, muitas vezes, né? Mas culpa ele tem, ele está colhendo o que ele plantou, não é? Está acumulando, né? É. Ó, seu Volpe, o senhor pôs lá dos palavrões e aí o senhor não completou, só nós que falamos. O que que você acha? Quando duas pessoas ou mais estão trocando palavrões, são sempre seus instrumentos, às vezes sem o Aí perceberem. você fez a pergunta para nós. O que vocês acham? Que são instrumentos ou o que você acha? Então, quando você muda, ó, tá vendo? Eu grifei aqui onde está o antídoto para isso daí, né? Eles É. não gostam do silêncio e certamente repudiam a oração e as conversações evangélicas. Então, armas poderosas daqueles que já despertam para a verdade. O Então, silêncio. nesse caso de troca de palavrões aqui, quando você se exalta, que você vai começar a fazer, com certeza você já tem esses espíritos do seu lado. Eles já estão ali, não sei se vamos dizer, eles têm uma sensibilidade aguçada e percebe que você já vai estar se exaltando, você já vai estar entrando numa descompensação que é essa troca de palavrões, essas discussões que são feitas. E aí sim, aí para mim, eles ficam do lado alimentando isso, tá? É, né? O oposto da vampirização, quando, por exemplo, eles encostam em aquele que tem vício do álcool, vício da droga, eles ficam lá ao lado para sugar aquela energia que eles também precisam, só que eles não têm mais o físico. Então, fica vampirizando isso daí. Esse aqui é o processo oposto. Quando percebe que você vai se exaltar ou você já está exaltado, eles se aproximam e ficam ali se alimentando disso e com certeza prolongando mais aí a discussão, mais essa troca de falta de elogios aí, de elogios ao contrário, né? Agora, qual é o antídoto para isso aqui, ó? É A uma hora. oração, o silêncio, então você já percebe que eles vão se afastar. Mas quem que na hora que vai se exaustar percebe isso e consegue
vamos dizer, silenciar o pensamento e até fazer uma oração. É difícil, né? Muito difícil. Primeiro explode, depois é que vai ver as consequências. Né? Ou então deixa um só explodir, e você fica lá. É, Não, e exatamente. pegam a gente de surpresa, é isso que eu vou estar falando. A gente já sabe que silêncio é uma prece, mas na hora do vucu-vucu, É, às vezes sai da boca alguma coisa que... E aí é onde ele está falando, que quem já despertou para a verdade sabe que precisa silenciar diante de uma briga, né? Precisa é se verdade. recolher no seu íntimo em oração para apaziguar aquela situação. É nesse sentido, né? É isso aí. Mas o que a banda falou e a Martinha falou é muito certo. Um, pelo menos, tem que se controlar. Aí sim, aí você interrompe o ciclo da vibração. Né? É. Outra coisa que eu acho Mas, interessante, na sequência que a Wanda até falou das crianças, a gente vê assim a falta, não vou nem falar de criança pequena, mas quando eu estava naquela faixa do 9, 10, 11, 12 anos, você via que o que faltava naquelas crianças é a religiosidade, sabe? Eles riem do amigo que se machucou, gostam de ver a pessoa cair, sabe? Então, a primeira coisa, caiu da carteira sem querer, já vão tirando sarro, né? Então, a gente fazia uma educação de perguntar, você machucou? Eu até brincava. Eu falava assim, primeiro pergunta, se machucou, está tudo bem. Se não, pode dar risada. Mas no intuito de falar assim, olha, a gente primeiro precisa perguntar para o outro se ele precisa de ajuda, porque essas crianças estão num nível assim insuportável de falta de religiosidade, que é a época que vai para a igreja católica, né, fazer o catolicismo e tudo mais, e que hoje não vão. E aí os pais em casa não entendem se tem TDAH, hiperatividade, ou se é realmente o que está falando aí. Falta religiosidade para entender que espíritos perturbadores estão disponíveis principalmente em algumas faixas etárias, de todas as crianças, mas eu acho que tem uma fase deles de entrar na adolescência que é brecha para isso aí. Eu, como educadora, sempre senti isso nessa faixa etária, sabe? Por isso, às vezes, até falavam que não era adolescente, pré-adolescente, que eram aborrecentes. Aborrecente. A gente já sabe que sai daquela faixa dos 7 anos, que a gente já estudou, né? Sai Até os ali, sete já começa a ter anos. relação com o mundo material, e aí entra num mundo totalmente perturbado, sem a religiosidade vai acontecer o quê? Né? Porque assim, não faz uma prece na hora da alimentação, não ensina a fazer uma prece para sair de casa, outra. Parece que vai à missa meio que por obrigação. E se você perguntar para eles o que ele foi fazer na igreja, ele nem sabe dizer. Muitas vezes fala, minha mãe foi lá para rezar e eu fico no celular, eu brinco lá fora. Então, falta isso mesmo. E aí é a brecha maior, né? Dentro da família. Falta educação, né, também, dos Tudo, pais. Para... educação. Você não vê ah, pai hoje falando sobre a humildade, sobre a caridade, sobre nada para os filhos. Você vai, sei lá, né? Exemplo, você vai numa festa aí, tem gente com filho que as crianças quase derruba tudo, derruba a casa toda, aquela falta de educação, e os pais não estão nem aí, não estão nem preocupados. É isso que eu quis Então, dizer. falta essa vigilância aí também, Nessa né? época, a desculpa é, eu acho que é TDAH, eu acho, eu fico É, tão brava, sabe? Eu falo, tem laudo diagnóstico, então vamos estudar a causa. A maioria das vezes, a causa é a desestruturação da família. Tudo que eu, na minha nesse época era período. só o olhar da minha mãe. Não É, era TDAH, hoje não, era é só o o olhar da olhar. criança. Eu brinco falando que Era hoje é o só o olhar da olhar criança. da minha mãe. A criança olha para a mãe e agride. Eu tinha bebês de 3, É, 4 anos que dava tapa na cara da mãe. E a mãe isso. já olhava para a gente com vergonha. A criança que olha para o pai, não é mais na nossa época. A Nossa, minha mãe é. só olhava e eu já sabia que não era para pegar, né? É, nossa, nem olhava, só olhava assim, você já não fazia mais nada, né? Hoje as crianças é que mandam nos pais. Mas é então, isso, e eles estão lá do lado, né? Dando risada, né? Se É assim divertindo. mesmo. então, ó, tá aqui, ó. Nós entramos nessa faixa aqui, ó. É, Participam quase sempre dos festejos e conversações onde foguetes e bombas marcam a alegria. Vem agora aí o Natal, que é menos problemático de foguetes e bombas, mas o primeiro de ano é um desastre total, né? É bem isso aqui, foguetes e bomba. E ele diz uma outra coisa muito interessante aqui, ó. Pelo que já falamos dele,
dá para se notar onde se encontram os espíritos perturbadores, onde podem ou interferir usando as oportunidades para perturbar e desorientar os homens. Para os homens. Então, eles interferem mesmo. Por isso que você vê, pega aí nessas festas de fim de ano, onde o pessoal enche a cara aí ou bebe um pouquinho mais, e aí entra, né, já a falta de sincronismo da pessoa, porque está perturbada, alcoolizada, e vem esses irmãozinhos perturbadores aí, e vem e fomenta, né, e desorienta e perturba, e aí cria aquela confusão generalizada que às vezes a gente vê acontecer aí. Aquelas festas E aquelas aconteceu, festas das firmas, que o é, pessoal bebe demais, né? Sobe na mesa e faz aquela balbúrdia toda, não Não, é? e no grupo da família, a nossa família já é mais assim, né? Mas os jovens, a preocupação deles é com que tipo de bebida, né? É, É, o que vai consumir de bebida, né? A gente vê, assim, muitas das encrencas aqui, assim, quem vem para a praia, no prédio, são os filhos dos moradores, eles vêm com os amigos e são universitários. E aí tem um senhorzinho aposentado aqui que ele reclama, e aí eu falo, olha, eu já tive a época do meu filho vir com os amigos, e eu imagino o que eles faziam, porque eles passavam a noite acordados. Você acha que eles falam baixo? Eles não eu escutam acho uma música? E aí é uma confusão, assim, sabe? Então, é isso aí, ó. ok, achei interessante aqui também como eles interferem não na natureza, né? Mas eles aproveitam as convulsões da natureza, Uhum. trovoadas, relâmpagos, tremores de terra, erupções vulcânicas, eles estão presentes nas queimadas, Olha, participam de enchentes, acidentes de carro, ou seja, eles se Eles ficam são satisfeitos, terríveis. né? É, quando nossa, acontece são muito. desmoronamento de prédio, queda de avião, parece que eles ficam contentes com isso, né? É, É a parte boa deles, né? sabe que vai acontecer, fica lá colocando terror, né? Dá essa É. impressão. E a gente Nossa, tem. os espíritos bons têm muito trabalho, hein? E você vê, né, como é a verdade. Nós que já estudamos e sabemos que num acidente de avião, espíritos bons retiram os nossos irmãos, até antes, a gente já tem um conhecimento do que fazer, né? Que é orar, pedir, mas por quê? Além do acidente e tudo mais, olha o que tem aí do lado, né? O que tem É, ao lado de tudo isso, né? Uma falange, né? É uma falange de perturbadores aí. é. É. Muito Eu gosto, interessante essa classe de espíritos, perturbadores ou batedores, né? Tem os dois nomes. eu gosto de estudar essas questões e fazer esse paralelo, porque acontece muito com a gente, né? Eu trouxe o meu irmão aqui para casa, ele ficou aqui 5 estrelas. Tudo do bom e do melhor, estava muito bem. No domingo, eu falei, combinei a semana que eu ia ter que subir para cuidar do Pedro, né? Porque o Caio só vai pôr a perna no chão agora, faz 6 semanas, é a semana que vem. Gente, ele mudou de um jeito. Eu vou embora agora. Eu não gosto de dar trabalho para ninguém. Eu vou pôr minha bermuda, vou de ônibus mesmo, sabe? Na hora, se me pega de uma outra forma, há tempos atrás, eu acho que eu teria um prego, porque é muita falta de educação, de tudo. Eu fiquei quietinha, fiz minha oração, ele foi se acalmando, se Aí, tá vendo? acalmando Tá e vendo? Já concordou. Mas aprendeu. prestem atenção. Café na cama, a varanda, dá para ver, eu dei o meu quarto, por causa do ar-condicionado e tudo mais. Sopinha, tá, aguentei tudo, aquele banheiro que tinha que lavar toda hora, porque foi uma cirurgia, né, de que envolve sangue e tal. Na hora que eu falei assim, meu irmão, amanhã a gente sai bem cedo, eu vou te deixar que o filho dele já tinha ido para lá, porque eu tenho que subir para o Pedrinho, né? Que, ó, Pedro é pequeno, gente. Já faziam 3 dias da cirurgia, né? Qualquer coisa. Gente, eu não reconheci. Eu vou pôr meus shorts agora, eu vou embora. Tudo aquilo que eu falo deles e mais um pouco. Eu fiquei quietinha, falei, calma, meu irmão, você está operado. Aí comecei a rezar, 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 foi passando. Então, quer dizer,
você está sujeito a isso dentro da sua casa como aprendizado para você. E aí eu fui E foi quietinha, embora? comentei com o meu marido, ele já bem feito, comentei. Não tinha, Wanda, não tinha opção. O que que eu fiz? Eu saí daqui 4h30 da manhã, deixei lá em Bertioga e Ah, subi para São Paulo, para não ir no sol, para ir sentado direitinho. Preste é, atenção. O filho que não tinha aparecido desde o dia da cirurgia estava lá. Tinha feito faxina na casa, ia deixar a nora. Mas o que eu quero dizer é que é o jeito dele. Ele atrai coisas para ele. Ele é assim, é. né? Ao invés de agradecer, né? Não, O cinco eu come- estrelas pela não, tudo que não. você Só fez, depois, né? só eu ligo todo dia, que eu desci ontem e eu ia buscar, se quisesse. Aí ele fala, que Deus abençoe, você é minha irmã, tal, mas é bem da boca para fora mesmo. Mas vocês entenderam? Como numa situação, você está ali harmoniosa, tudo bem, todo mundo tranquilo, tal. De repente, eu vou embora agora, eu vou pôr minha bermuda. É isso aí, ó. Tá vendo? Ô, Martim, ainda ouvi o marido falar também, né? Tá? E você, os dois lados, para vocês verem É, como é aí aprendizado, você né? tem que ficar quieta quando o Para marido vocês fala verem, ó, também e rezar. comprei todas as roupas, fiz tudo o que precisava, levei para operar, fiquei na cadeira dura. Em vez de você falar assim, ai, vai falar que Deus te abençoe. Eu vou embora agora. Ah, mas foi embora, né? Eu levei. Mas fiquei Deixa com ele ir lá tanta agora. dó que eu falei que ia buscar, depois eu fiquei pensando assim, já foi, está em recuperação, o que que mais que eu vou fazer? Vou descansar, pegar uma praia esse fim de semana, que eu sou merecedora. Filha Isso de mesmo. Deus. Mas olha de onde surge um perturbador, do nada ali, não é? Do nada já Do criar confusão, nada. tá vendo? Ainda bem Mas, que você aprendeu, né? Nós estamos aprendendo aí, ó, tá vendo? Aí já mas baixou a bola. E você vê agora você como, já sabe como o. esse texto é certinho, né? O silêncio, falou ali quando o Volpe grita, Silêncio é uma o prece. silêncio é, né? É, silêncio é uma prece. Agora você já sabe quando ele agir dessa forma, quem está atacando ele, os perturbadores E É. outros mais, né? Não e só esse, outros né? mais. Aí não é só Hum. isso. Ok. Algo mais aí, gente? Tá Não, ótimo. foi ótimo. Foi Muito bom. ótimo. Então, a semana que vem, que é a última do ano, a gente vai para a questão 107, que eu nem vi. Cadê É. o livro? 107 é Pelo o. menos a gente Ah, termina com não, um já espírito começa. bom, né? A gente vai Já terminar com um As Olha, espírito bom. espíritos. é já benevolentes. começa, Agora nós vamos É, entrar nos benevolentes. já começa a segunda ordem, os bons espíritos. Então, a ótimo. 107 Mas são as esse, características gerais, né? mas esse estudo foi muito bom, né? Da terceira ordem, que a gente começa a entender muita coisa, né? É, Que acontece com a gente. No pelo começo, menos no começo eu pensei assim, por que separar os caras, né? Põe eles todos juntos, tal, ruins e bons. Mas depois eu pensei, não, pelas características, né? As É. características são muito importantes. e o Miramês aqui, ele já fala como os bons espíritos, que é o da semana que vem, Aham. tá? Ok, gente, vamos para o nosso encerramento? Vamos.